filmar fica melhor aqui, né? Fica bom. Tá lá no último. Pegou? Sorriam. Aê! 3 ratos.
propósito comum: ampliar as oportunidades de emprego e renda em nosso município, unindo esforços entre o poder público e o setor produtivo local. Esse é um momento importante de diálogo, de construção de parcerias e de fortalecimento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico oferecido. Vamos juntos transformar desafios em oportunidades. Para dar início ao nosso evento, convidamos as autoridades para compor o dispositivo. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, inválido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Araucária, cidade símbolo do Paraná. Vem de longe teu nome pioneiro, de um passado remoto e feliz. Tens a fama contigo, vinheiro, fosse o chão dos briosos chifres. De longe romântica era a tua história capaz de fim. És aquele. Se for necessário, Sr. Nelson, tenho certeza. A questão dos empregos tem sido retomadas aqui no município. Hoje a Araucária conta aí com mais de 10 mil contratações, se a gente olhar o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, demonstra aí essa pujança do município. Hoje, entre os setores que mais têm contratado aqui, a gente tem construção civil, comércio, serviços e a indústria principalmente. Mas a construção civil tem demonstrado os melhores números. Isso demonstra realmente o crescimento do município e essa atração de novos investimentos, né? Então, isso também demonstra que a gente tem que voltar ao olhar do governo do Estado. Para trabalhar como diretor da Secretaria de Trabalho e Emprego, a gente chega numa secretaria onde todo mundo tem uma visão que não existe secretaria, que é o Cine, através do nosso presidente, que tem feito também muito apoio para nós, também nos prometeu aí nos ajudar a questão de lanche, coisas assim. Então, os senhores nobres vereadores que estão aqui, vamos disponibilizar lá, vamos conversar, vamos dar uma forcinha lá na secretaria também, porque hoje nós estamos com mais de 600 alunos na Secretaria de Trabalho e Emprego. E quando a gente foi receber lá do governo do estado, Sueli, os 25 computadores lá, do investimento de 57 milhões do governo do estado, eu tenho um problema comigo. Quando eu vou num lugar e eu escuto, eu não esqueço. E o nosso secretário do Carmo falou lá que o Cine emprega, mas que qualificação é o mais importante de tudo. E naquele momento eu me identifiquei bastante com a fala dele e eu espero que realmente ele venha nos visitar e que nos traga opções de qualificação para que a Araucária também participe, mas de profissional. Eu vou puxar a sardinha mesmo para o nosso lado, porque eu já trabalhei em diversos lugares e eu nunca vi uma situação assim. De 100% das vagas que a gente oferta de cursos de qualificação, 92% das vagas são completadas e eles terminam o curso. O que significa isso? A gente começa com 40 alunos, 92% dos alunos concluem o seu curso. Alguém sabe dizer aonde é que isso acontece, fora Araucária? Eu já trabalhei em Curitiba, nós pegando seguro-desemprego. Olha agora quantos são, 307. O que significa isso? Que as pessoas não estão precisando, não estão sendo dispensadas e nem estão indo buscar o seguro-desemprego. Então diminuiu bastante esse número, que é bem importante para nós. Geração, eles estão no feirão e eles contrataram muitas pessoas, muitos munícipes. Então essas vagas, essa turma trabalha toda em conjunto para que a gente possa trazer, desenvolver e dar atenção a vocês, porque muitas vagas às vezes ficavam lá 2, 3 meses sem mandar nenhum candidato para aquela vaga. Isso atrapalha muito o RH de vocês, eu tenho certeza. Então a gente proporcionou novas lideranças dentro da Secretaria do Trabalho. E aqui entra em contato conosco para que a gente possa continuar essa parceria que tem dado resultado, e através desse simpósio eu tenho certeza que a gente vai poder encurtar esse caminho. O servidor de petróleo que abriu uma rua e a rua não foi aberta. Foi o mau caratismo dele como pessoa, como ser humano, que me traiu e não entregou a rua. E hoje, ninguém me viu o Gustavo lá. Gustavo, pelo amor de Deus, em 2020, está aí o Daniel, está aí as pessoas do setor de distribuição de petróleo que sabem muito bem dessa história. Vamos lá e falamos, Gustavo, é tua, não precisa.
Trabalhei lá 4 anos, mudei o governo passado, mesmo ter sido traído pelo antigo prefeito, e falei para o Gustavo, eu preciso que você nos abra a Secretaria da Indústria e Comércio. Na verdade, não é nem da Indústria e Comércio, seria a Secretaria só da Indústria, para nós podermos ter um carinho especial de atender as 100 maiores empresas da Araucária. Parte da tarde, o assunto mais verticalizado. Então, a Araucária em transformação, sim, em transformação, nós vamos mostrar por quê. Empregabilidade, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como na parte da tarde vamos tratar de inteligência artificial voltada para a área de empregabilidade, depois que eu acabei a apresentação, de elaborar a apresentação, eu perguntei à inteligência artificial para dar uma frase de abertura, para instigar a abertura e concluir, fazer o encerramento também. E a inteligência artificial traduziu a minha exposição com essa frase, resumiu então, para instigar o nosso debate. Cidades que não planejam seu futuro viram periferias do progresso alheio. Empregabilidade e expansão econômica não acontecem por inércia. Então imaginem os senhores o desafio que nós temos pela frente. Não está funcionando? Eu preciso. Deixa eu testar. Vocês, se Foz do Iguaçu não tivesse uma secretaria de turismo, tem lógica, ou teria lógica? Em absoluto. No entanto, nós, o 16º PIB industrial do país, o maior PIB industrial da região sul, não tínhamos uma secretaria que tratasse especificamente dessa expansão, porque não é uma secretaria de indústria, não é uma secretaria de comércio, não é uma secretaria de serviço. Isso aí sim é para Contenda, é para Rio Negro, são as empresas. Então as empresas darão emprego e terão o quê? Emprego e renda. E o governo mais caixa para tributos para trabalharem com as receitas tributárias e aí oferecer maiores serviços para a população. Se nós fôssemos uma empresa, a Prefeitura Municipal de Araucária fosse uma empresa, nós seríamos a Araucária S.A. e com a sua inteligência de montar estratégia, montar uma secretaria, essas possibilidades de receitas novas, que não está aqui emendas orçamentárias, não está aqui fundo perdido, não está aqui outras, essas receitas tradicionais. Veja, mais venda para as empresas, porque nós vamos tratar e nós queremos facilitar para que todas as empresas possam produzir mais no menor tempo possível e o mais rápido possível. Essa é a nossa missão. É assim, está acima de tudo, porque já está sendo toda agora aqui, mais de 20 milhões de reais, chama-se Administração Gustavo Botugoski. Aí, bom, devidamente apresentado, eu queria mostrar agora para os senhores e senhoras, para conhecerem um pouco dos nossos dados. Então veja, aquilo que eu estava falando, nós somos o maior PIB industrial da região sul. Aqui para feito de Brasil, o PIB bruto, claro, nós estamos atrás de São José dos Pinhais e de Curitiba, no PIB bruto, e o 7º das empresas, e as receitas das empresas geram o VAF. Esse VAF gera um índice, e esse índice define quanto nós vamos ganhar desse semestre. Então, o VAF do comércio, dos serviços e comércio, porque o nosso VAF na ordem é indústria, serviços e comércio, 3º, e 4º, agricultura, com CNPJ, indústria, em relação à SIC, Cidade Industrial de Curitiba. No entanto, geramos 56,07 mais em volume de negócios. Isso é um fator. Potência a ser descoberta e valorizada. E aí eu falo aos senhores empresários, aos gestores do RH que se fazem aqui presentes. E isso só acontece por meio de uma oportunidade. Hoje queremos lançar aqui para vocês um olhar sensível e estratégico sobre os jovens da nossa cidade. Estamos falando aqui de meninos e meninas de 14 a 24 anos. Queremos reafirmar o nosso compromisso com o futuro. Então, falar de jovem, de juventude. A Secretaria de Assistência tem atuado para fortalecer essa ponte, ser uma ponte entre juventude e empregabilidade, promovendo formação, acompanhamento e parcerias. Estamos aqui para firmar grandes parcerias hoje.
Hoje, Araucária possui um banco de talentos com mais de 500 jovens. O nosso banco de talentos ele está em meninos e meninas de 14 a 24 anos, que eles já passaram pelo processo de pré-aprendizagem. Está aqui a Bibiana, que é do Senai, que é uma grande parceira do nosso município, SESI, Senai, o pessoal do GEAR, são nossos parceiros. Então, eles têm lá no currículo. Eu tive uma oportunidade como jovem aprendiz. Sei que ainda sou nova, mas gente, quanto mais cedo a gente começa, mais chance tem de aprender a experiência, aprender uma profissão de verdade, conquistar meu próprio dinheiro para comprar minhas próprias coisas e iniciar a minha idade. Eu vou mostrar que posso fazer valer a pena. Muito obrigada. Porque quero muito uma oportunidade como jovem aprendiz quando completar a idade certa. Para mim, essa chance vai ser um começo importante quando quero trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, comprar minhas coisas, sem depender tanto dos meus pais e também ajudar um pouco em casa, né? Olá, meu nome é Lucas, tenho 14 anos e sonho em poder viver de forma independente. Bem, ao longo desses anos, venho percebendo como os jovens estão ativos. A grande cabeça para o trabalho informal, sem quaisquer conhecimento. Então, no futuro, espero conseguir realizar meus sonhos, mas sem trabalho, sem uma chance de rápido. Podemos acabar caindo na tentação do trabalho infantil, mas com o trabalho podemos inverter isso. Então, ajude a nós, adolescentes, de 14 a 15 anos, a conseguirmos realizar nossos sonhos. O que é a lei da aprendizagem é a partir dos 14. Eu hoje estou aqui porque quero poder sonhar com uma oportunidade de futuro. Do grupo da Isa, e quase sempre a gente não tem nada, mas o que a gente tem de verdade e de sobra é a vontade. A gente não quer cair no caminho errado, nem viver de ilusão. A gente quer uma chance de trabalhar a partir dos 14. E acredite, a gente está preparado para mostrar que tem valor. O que não falta para a gente é vontade. Quero agradecer, não posso deixar de agradecer a todos os meus professores do Jovem Aprendiz, em nome da professora Fernanda Maroca, que me indicou, lembrou de mim para estar aqui hoje, que me acompanha então desde os meus primeiros passos na trajetória profissional até hoje. Obrigada, professora. Obrigada, Amanda, secretária de Assistência Social. O caminho, as dores são muito maiores, é muito mais difícil. Então não foi uma trajetória linear, foi repleta de altos e baixos. Eu vim do interior, vim para a cidade grande, né, em busca de oportunidades, e tive então a grande oportunidade. A expansão econômica aqui trouxe dados muito enriquecedores sobre o quão grande Araucária é, denota muito, né, o potencial do município, o quão grande o município é, e dados que mostram também para onde precisamos direcionar. Né, eu fazia reflexões à época, imagina, eu podia estar assistindo a sessão da tarde agora, mas eu estou num auditório com profissionais que eu admiro, ouvindo uma palestra sobre impactos ambientais, enfim, diversos temas. Quão grande era isso, né? E o quanto eu pude explorar, buscar conhecimento com os meus pares, com a equipe. Me recordo também muito com os anos, o contato que eu tive com responsabilidade, entender como uma engrenagem funciona, esse senso de autogestão, é o que me proporcionaram estudar. Em março, abril, em janeiro eu estava estagiando, só com comprovante de matrícula, porque eu tinha experiência. Eu já tinha passado por uma multinacional aos meus 17, 18 anos. Muito engrandecedor, já sabia como a engrenagem funcionava, já entendia dos setores, das divisões, já tinha aprendido sobre 5S. Aí na graduação, tive que ir para conduzir, né, minha graduação de economia, saí aqui de Araucária, infelizmente, amo essa cidade, tenho parentes que moram aqui, e aí diversifiquei experiências multinacionais, Renault, Nissan, Instituto de Pesquisa do Governo do Estado. A gente muitas vezes não sabe, não começa a carreira. Eu encontrei esse propósito de identificar nessa direção das finanças públicas. Eu comecei a minha trajetória no governo do estado do Paraná, onde eu sou economista, estou há 8 anos e atualmente sou diretora do Tesouro Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda. Para termos uma ideia, jogando alguns números aqui, eu gosto, adoro números, o Tesouro Estadual movimenta
movimentações financeiras, 316 bilhões. Desses 25 bilhões, é o recurso que tem o potencial de gerar receita financeira, aquela receita que não gera impacto para a população, porque ela vem do investimento, do recurso bem aplicado, da otimização da aplicação dos recursos públicos. O Tesouro gera de receita financeira 2,5 bilhões ao ano. O que é isso? São 7 pontes de Guaratuba, se a gente for comparar com uma obra pública. E por que eu estou falando desses números? Porque eu estaria... Convido os presentes que desejarem para ocupar as cadeiras das primeiras fileiras aqui à frente, para uma melhor experiência, mais interação com os nossos palestrantes. Após uma manhã rica em reflexões e troca de experiências, seguimos com mais conteúdos voltados à qualificação profissional, inovação e inclusão no mundo do trabalho. Daremos início agora ao primeiro painel da tarde, com um olhar sobre os desafios da empregabilidade em nosso município. Convido o diretor-geral da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Jonas Campos, para darmos continuidade. Uma das parcerias que a gente tem é com a Gerar, que está aqui hoje conosco, que mal eles sabem, mas a partir de hoje nós vamos estar pentelhando eles para, de repente, ter até uma sala lá no fundo, lá na Secretaria do Trabalho e Emprego, para que vocês estejam conosco o tempo todo lá oferecendo emprego, renda e trabalho. Com as secretarias, ação social, educação, a gente tem essas parcerias também. E uma das grandes parcerias que a gente tem é com a Risotolândia, com o pessoal da CSN, e o Silas está aqui também. Então, assim, vai poder falar um pouquinho. Ele estava bravo, ele falou, não, Araucária, eu peço uma vaga de cozinheiro, me manda um engenheiro, eu peço um engenheiro, me manda um eletricista, lá nessa secretaria eu não quero. E com a ajuda do Oswaldo e de todo o pessoal lá, com todos. Obrigado, Oswaldo, a palavra é sua. E nesses primeiros 6 meses de governo a gente viu que a secretaria tem uma nova roupagem, ou seja, é a Secretaria do Trabalho que nós precisamos num município importante como Araucária, que tem que fazer gestão para os trabalhadores. Curitiba, nós temos uma subsede em São José dos Pinhais, temos uma subsede em Araucária e uma subsede em Pinhais. E em todas essas subsedes nós temos sala de aula para formação de trabalhadores e de dependentes. Então é importante, quando se fala e se discute o sustento sindical, a gente, me fala que é 10, então é 5, tá bom, vou pensar aqui. Então, tá bom. Maior cobrança, entre outros cursos que é preciso ter formação. Então o Sistema S precisa também olhar com um olhar mais preocupado com isso, porque fazer formação profissional de cursinho de 40 horas, isso não resolve para a mão de obra que a indústria necessita. Então é importante a gente lembrar disso e todos juntos a gente fazer esse trabalho de formação, porque o município precisa de mão de obra qualificada. Mas eu queria aqui falar para vocês, essas negociações são de PLR, de Vale Mercado e de reajuste salarial. Para vocês terem uma ideia, 609 milhões é quanto as negociações dos metalúrgicos injetam na economia de Araucária. Destes, 534 milhões são de massa salarial, que define piso salarial em convenção coletiva, piso salarial em acordo coletivo, e isso traz um emprego de qualidade. Então, companheiro Jonas, quero mais uma vez parabenizar você pelo evento, todo o pessoal envolvido, e dizer que a força sindical continua. Então, a nossa maior dificuldade hoje é essa acessibilidade deles às empresas. Então, o candidato chega para mim, né, eu tenho a vaga, mas eu tenho a empresa com uma certa resistência, vamos dizer assim, onde não abre tantas contratações. Hoje nós temos uma parceria com várias empresas, mas dentro delas, dou para estar à frente, né, para a gente alavancar novamente esse setor. Então, especial. Estamos ali dentro da agência do Trabalho e Emprego. Então, aqui só um organograma da organização de como né, de quem está à nossa frente. E as ações que a gente desenvolve. Então, o nosso trabalho é de formiguinha mesmo, de ir até a empresa, de conversar. Né? Muitos deles estão até cursando os cursos que a
a secretaria está disponibilizando. E aí a gente coloca para a empresa que eles coloquem para a gente qual é os critérios dele, né? De vagas PCDs. Então, como eu falei, a nossa população atendida, né? A gente tem um cadastro lá onde a gente faz, tem os laudos deles, né? Com o CID da necessidade deles e a avaliação biopsicossocial. Então, hoje para o MPT, ele tem experiências já em empresas, que quando a vaga vem para emprego, eu tenho pelo menos já uma base de dados para mim saber quem é que eu posso disponibilizar vocês com as oportunidades, mas eu acho que a gente vai passar um pouquinho mais. A gente vai pôr só um pouquinho para vocês refletir a todas as áreas e para todas as pessoas que hoje precisam de emprego. Obrigada. Muito obrigada, Ellen, pela apresentação. Gostaria de relembrá-los que na página do Simpósio Trabalho e Emprego nós temos um folder com todos os contatos ali. Nesse momento, damos as boas-vindas a Felipe Luiz, da instituição Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, que irá abordar um tema cada vez mais presente no mundo do trabalho: os impactos da inteligência artificial nos processos de recursos humanos. Felipe atua com o desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho por meio da transformado o recrutamento, a seleção e o desenvolvimento de talentos. Vamos conferir agora. Utilizaria para quê lá no seu cotidiano, no seu dia a dia? Pronto, podemos ir para casa agora. Palestra encerrada já. O que você conversaria com ela? Vou dar um exemplo. Normalmente que eu falo sobre a gente estar conversando isso com as empresas, com os jovens, né? Se o Albert Einstein, lembram do Albert Einstein? Uma das pessoas mais inteligentes do mundo na área da... O que você faz? Você vai no barzinho de noite? Que música que você escuta? Era isso que eu ia conversar com ele. Eu ia trocar trivialidades com ele. Então, qual que é o problema hoje, né? Que não é do RH, que de qual setor é? Fabricação. Fabricação. Quem mais? Quem não é de RH, de qual setor é? E a dificuldade é que vivemos um paradigma da pergunta e da resposta. Então nós estamos muito acostumados ao quê? A simplesmente fazer uma pergunta para uma pessoa muito inteligente, ou para um sistema, ou para o ERP que você tem lá na sua empresa, na sua organização. E esse sistema ele dá uma resposta imediata. E eu não sei estruturar uma dúvida. Se você pegar seu chat GPT e perguntar assim, como lavar roupa, ele vai começar trazendo várias informações de como é que você pode lavar sua roupa. Então aqui estou dando um exemplo para vocês, como é que você vai conversar com o chat GPT para você, quem sabe, ou os chats que você utilize, né, de Psique ou algum outro que você esteja utilizando, como é que você pode ir do mais amplo e aí você vai aprofundando a dúvida. Como é que se lava a roupa, tá? Vou contar um caos. Você coloca a roupa para lavar e você não precisa colocar para secar. 30 segundos no sol para secar. Né? Aqui em Curitiba a gente sabe como isso é importante. E lá você pode deixar a roupa, depois você chega e estende. Aquela calça preta era de um tecido que eu não sei qual era, né? A gente achou que era sintético, mas ela era de algodão. O que aconteceu? Puxou. Eu tive ali, daquelas quase 20 camisas, acho que 5 sobreviveram depois de muitos processos para tentar tirar as... A gente precisa se aprofundar, às vezes, no conhecimento, a gente precisa entender um pouquinho mais. Quem sabe lavar roupa nessa máquina aqui? Nunca usou? Eu também, esse negócio apareceu na minha vida há um tempo, hoje em dia eu já domino um pouquinho, graças ao chat GPT, graças a muita pesquisa, né? Então, assim, ó, como é que começa? Você perguntou como lavar roupa, você está aquecendo o seu chat. Tá? Agora você vem aqui. E aí eu vou e aprofundo um pouquinho mais. Parece aqueles desenhinhos egípcios em inglês ainda. Aí complicou a vida. Como é que eu lavo essa roupa aqui? Aí eu vou perguntar para o ChatGPT como é que eu lavo essa roupa naquela máquina. Então eu fui dando contexto para blocos muito grandes de informação. Elas precisam que você vá aquecendo e vá conversando com ela devagar. Então, se você não separar a roupa, como aconteceu comigo lá, a dificuldade que nós temos hoje. Hoje, os nossos colaboradores, as pessoas que estão utilizando, têm dificuldade de leitura de contexto.
dicas para isso. Tá? Então, assim, qual que é o grande desafio hoje nos setores que a gente está encontrando? A dificuldade da elaboração da dúvida, dessa pergunta clara do problema. Qual é o problema que eu tenho? E aí eu tentando se aperfeiçoar e chegar perto do que é o Manus hoje. Tá? Então, se você utiliza... Alguém utiliza a versão paga do GPT aqui? Ninguém? Na versão paga do GPT, você consegue integrar, um resumo dos seus e-mails. Você pode pedir para que ele organize de acordo com o seu e-mail sua agenda. Tá? Então você começa a fazer integrações que agora começam a automatizar trabalhos que você teria e perderia muito tempo para fazer. O Manus, ele é um agente de IA, ele tem o chat, mas ele é um agente de IA. Ou seja, se você der a senha, você pode automatizar essa publicação. Tá? Então pensem, por exemplo, algum site que vocês tenham que entrar para saber sobre normativas, sobre leis que o GPT está chegando perto disso. Você vai pedir um relatório sobre aquele assunto e ele vai te entregar. Precisa de alguém que seja um agente de inovação no teu setor, na organização que você trabalha. Por quê? Esse é o futuro que está bem próximo de nós. E assim como a gente teve que aprender, sair da datilografia e aprender a computação, numa escola da CSN, né, e depois entrei com 18 anos para estágio, fui contratado e estou já uma relação de mais de 30 anos com a CSN. Vi uma empresa desde o começo, assim como eu vi, né, que a gente vai vendo essas transformações, né. Eu vi chegar lá a máquina de escrever elétrica, que era muito rápido, todo mundo era doido para ter uma máquina elétrica, aquela, né, Olivetti, ela era muito mais rápida do que uma máquina que você tinha que fazer uma força maior. E depois a gente viu chegar o primeiro computador, e depois a gente viu que esse computador que tinha um disquete que era de papel, né, de vez em quando alguma secretária mandava um ofício, grampeava junto, né, não sei quem vai se lembrar disso, mas assim, a dificuldade de lidar com a tecnologia e com a evolução dessa tecnologia. Né, então, realmente eu vim fazer aqui, né, que a gente fala muito de tecnologia, a gente fala, né, de muitos conceitos, muitas coisas, mas às vezes a gente esquece o que é importante. Hoje um colaborador falou assim, eu estou fazendo uma reflexão, já tem 2 meses, eu não consigo, né, então até que foi de fato, né, nessa fugida lá para poder resolver algumas coisas, voltar, me dediquei o tempo a isso, né, agora eu descobri o que é importante, né, e exatamente o que é importante é a presença de qualidade. Então isso vale para aprender, isso vale para a gente, algo que eu sou fissurado também. Mas assim, se eu vou me dedicar a isso, vou me dedicar... Ou também não vai fazer sentido, eu falo assim, realmente, não é aqui o meu lugar. E tem tantos lugares hoje, tem tantas oportunidades, tem tantas formas da gente fazer aquilo que nos realiza e principalmente aquilo que a gente contribui para a sociedade. Nós fazemos parte de um ecossistema que ele é muito importante. Assim, aquilo que a gente faz, a gente vive em torno daquilo. Vou trazer um pouco aqui. Fora do Brasil, alguns milhares. E aqui chega uma parte importante. Aqui na localidade hoje, nós somos colocado uma meta de 70, a gente sempre mantém para agradecer e retribuir à localidade 76%, mínimo de 70%, a gente nunca baixou de 75%, são Araucaria, foi 98% em Volta Redonda. O nome dela é Kitia, minha amiga até hoje, e assim, para a gente ver o como que nós estamos evoluindo e às vezes a gente não percebe. Hoje aqui a gente está falando de 28% na produção. Aqui, hoje na CSN aqui eu tenho mulheres em todos os setores. Não é aquele setor que na medicina do trabalho, na segurança do trabalho, no escritório, que a condição é um pouco pesada, aí eu vou começar a descobrir as coisas. Tem que fazer descobrir? Sim. Mas eu tenho que discutir todo dia, tem que dar. O dinheiro, a gente, em empresa principalmente, a gente aprende a buscar recurso. Otimizar recursos, direcionar, priorizar. Isso é fácil para a empresa fazer. A gente tem isso no nosso DNA. As coisas vão mudando e a gente vai redirecionando. Agora, o tempo que eu dedico para as coisas, ele fala muito sobre aquilo que eu quero que a empresa seja. Sobre o ambiente que eu quero estar inserido. O cidadão que é da Fundação CSN, hoje, a CSN mantém em torno de 300 crianças, dos 8 aos 18 anos. E ela faz um projeto muito bacana e no final desse projeto a gente oferece aprendizagem e eles entram ali para a gente hoje. Lei 646,
E hoje eu tenho um orgulho muito maior desses 35 que a gente conseguiu tirar de uma condição que não buscaríamos no mercado, a gente não acharia esses 35. Se eu fosse no mercado buscar, não ia achar esses 35. Se não fosse a Fundação CSN, não teríamos esses 35 lá para encontrar. Estaria na estatística, assim como, né, o Alisson trouxe de manhã aqui, uma estatística muito boa, né, robusta ali. Eles estariam em alguma parte daqueles números ali, mas não estariam disponíveis para a gente. As coisas, aprende a aprender. Esse é o tal do lifelong learning. Adaptabilidade e resiliência, lidar com aquela ambiguidade, né? Ou seja, lidar com aquilo que não é certo mais, né? Uma coisa que não é mais aquela coisa exata que a gente achou que era. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Pivotar carreiras, né? Então, olhar para outras carreiras, olhar para outras coisas, porque algumas competências que em algumas áreas são fundamentais, né, para outras são diferenciais. Entendeu? Então, assim, é interessante a gente olhar. E como RH, a gente olhar aonde nascem as... Então, a gente tem que entender da tecnologia básica. Hoje, quem não sabe mandar um e-mail, passar um WhatsApp, né, fazer uma pesquisa minimamente no Google, que seja, não estou nem falando da IA ainda, mas assim, o que é o mínimo, né? Em empresa hoje, pode perguntar aqui, acho que 100%. Excel é básico em qualquer lugar. Né? O Felipe aqui está falando da ponta da tecnologia. Ele falou assim, aí pega, bota no Excel, copia e joga para dentro da IA. Então assim, o que é básico vai servir sempre. O Excel para mim é uma ferramenta básica. Assim, você aprendendo a dominar isso, você vai usar ele para um monte de coisa em qualquer carreira, em qualquer profissão. Vai indicar alguém, mas não vou mandar para ela, vai que ela queira, né? Mas você ganha menos que você ganha. Boa tarde, pessoal. Que a aprendizagem profissional ela tem uma vasta legislação, né? Tem um grande amparo, começando pela nossa Constituição. Mas hoje especificamente, em que pese ter uma boa estrutura a nível de legislação, nós vamos além. Vai ser a extinção dessa colmeia? Ela vai se acabar? E nesse mundo organizado dos insetos, o que acontece? As abelhas deveriam ser uma operária como todas as outras. E elas colocam ela num espaço maior e começam a alimentar essa abelha com geleia real, que é uma alimentação especial, que é produzida no cérebro da abelha rainha. E começam a alimentar essa larva. Para os adolescentes e jovens é super, hiper importante. E aqui no município, né, nós vamos focar na aprendizagem profissional através do mundo do trabalho. Perspectiva da pré-aprendizagem profissional, da qualificação profissional e da aprendizagem profissional. Para esse desenvolver dos nossos jovens para a aprendizagem profissional e também especificamente das diversas unidades da Secretaria de Assistência Social, né? Nós temos ali o CRAM, os Centros de Referência e Assistência Social, que são os CRAS, dividido aqui em Araucária por territórios. Nós temos 8 territórios, onde é desenvolvido também, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, já ali no CRAS, o primeiro contato deles com o mundo do trabalho.
Então aqui que nós estávamos antes, durante e depois da contratação. E aqui especificamente onde está o CRC, que são o mapeamento de oportunidades, que é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Conversando com operadores da aprendizagem profissional. Aqui no Mindset, é muito importante que nós tenhamos em mente aquela ideia que umas ideias que foram trabalhadas nas palestras anteriores. Então estamos... Depois do almoço, algumas falas, e é impressionante, né, como a gente vai ouvindo as pessoas falar e fala assim, eu vou tirar aquele slide 10, eu vou tirar o 8, eu vou tirar o 9, porque muito do que foi falado aqui são verdades, né? E quando a gente se propõe a trabalhar baseado na verdade da empresa e ficar aqui em Curitiba. E aí a primeira oportunidade que apareceu para mim foi essa entrevista nessa organização social. Eu fui lá fazer, fui contratado. O assessor de trabalho, Silas, é a ponte com a CSN. É a ponte. Tem lá uma série, uma quantidade às vezes incontável de adolescentes, porque todo dia alguém faz 14 anos, né? Então, todo dia alguém já pode ir para o mercado de trabalho, que precisa, né? Mas tem alguém aqui que não lembra como foi a experiência de primeiro emprego? Tem alguém que seria capaz de falar assim, eu não lembro onde eu trabalhei, meu primeiro emprego eu não sei qual foi. Eu não conheço meu chefe lá quando eu tive meu primeiro emprego. Tem alguém que não lembra? Todos vocês lembram onde trabalharam, né? O Silas falou uma coisa aqui importante, eu falei para ele, aqui dei parabéns quando ele terminou de falar, eu falei, cara, peguei umas palavras da tua particularmente, aconteceu isso comigo, a gente pode mudar toda a nossa história a partir do trabalho. E o começo que o Silas teve lá com 14 anos, que muitos de nós aqui tivemos também, eu tive com 15, a Amanda deve ter começado a trabalhar mais ou menos nessa idade, muitos aqui, é o começo da nossa idade de entender de que a lei da aprendizagem, por exemplo, assim como outras políticas públicas, elas têm a capacidade de transformar vidas e que formam pessoas transformam vidas. A vida do Silas, estou usando ele muito aqui já, né? A vida do Silas foi mudada completamente pela CSN, ou não, Silas? A oportunidade de trabalho muda a gente, e as empresas têm um papel fundamental nisso. E eu não estamos num RH de uma empresa que contrata pessoas, a gente tem que fazer o nosso melhor. E se a gente está empenhado em fazer o nosso melhor, a gente tem que olhar para as situações mais vulneráveis. Todo mundo tem o direito, a gente precisa encontrar as oportunidades. Então a assistência social é fundamental neste papel. Programa de mentoria, vocês que estão no RH, vou antecipar um pouco aqui, mas tudo bem. Vocês que estão no RH, às vezes fica pesado, né? Ah, putz, eu tenho que cumprir a cota da aprendizagem. Mas se a gente calibrar um pouco o nosso olhar e pensar em desenvolver as pessoas que já estão lá, como mentores dos aprendizes, é um outro programa. Se você pensar que você tem um programa de mentoria, você precisa de aprendiz daí. Aí a necessidade do aprendiz é para complementar uma outra necessidade mais importante dentro da sua empresa. Então algumas empresas, elas estão literalmente aproveitando a oportunidade da lei da aprendizagem e desenvolvendo os talentos que já estão dentro da empresa, que vão desenvolver os aprendizes que serão os próximos talentos da empresa. E é barato demais, foi falado aqui já. Investir neste momento da vida, do trabalho, com 14, 15 anos, é muito barato. Eu posso dizer aqui tranquilamente que eu fui presidente da FAS durante alguns anos e tive acesso aos números. Quando a gente investe $1 na qualificação de um aprendiz, de um adolescente para ser aprendiz, não dá para dizer que aquele indivíduo que recebeu a capacitação, que teve uma oportunidade de trabalho como aprendiz, depois não foi para o crime. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente olhando os números, a gente pode dizer com segurança, cada $1 investido na preparação de adolescentes para o mercado de trabalho, são pelo menos $6 que você deixa de investir. Seremos mais prósperos e ajudaremos mais as pessoas, e nós possivelmente pode mudar tudo. E eu acredito seguramente que a lei da aprendizagem, vou pular aqui um pouquinho,
não está mais para frente, não vou pular tanto. A lei da aprendizagem, ela é realmente o melhor programa social que a gente tem que ter um pouco mais de amor no processo, definitivamente. Não dá para a gente só cumprir, que vai crescer ainda ali profissionalmente, vai amadurecer também. E vai, como minha avó falava, vai levar um pouquinho da gente junto. Então vale a pena. Qualquer contato, resume um pouco do que eu estava falando. A gente tem a oportunidade de transformar a vida dos adolescentes, né, por meio do primeiro emprego, mas a gente precisa ter uma visão diferenciada. Porque ao mesmo tempo que tem de adolescente que é colocado numa mesinha de 80 centímetros, que chega ali, não consegue nem dar oi, de tão tímido que é, ninguém olha para ele, tem muito que camelar ainda, né? Só que não deve ser assim. O pessoal da Gerar que está ali atrás, Felipe que esteve aqui no palco, cara, o empenho da Gerar em qualificar, em empoderar, em fazer eles perceberem. A base disso tudo é a transformação das vidas por meio do trabalho, por meio da qualificação. Uma história, uma mochila cheia de medos, sonhos, dúvidas e esperança. O que ele vai fazer, o que ele vai levar quando sair depende de você. Então eu coloquei numa frase aqui, com 30 anos, tem alguns, né? Mas a gente tem a oportunidade de lidar com toda essa complexidade que é a construção de um talento, que é o bem feito. Se nós que estamos no trabalho, à frente da assistência social do município, à frente da polícia, percebe a importância do nosso papel quando a gente olha para a aprendizagem?